Meus queridos, deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. Quem está na sala? Essa daqui é uma sala da nossa última aula, nosso treinamento online de batalha espiritual na mente, mindset espiritual. E hoje vamos falar sobre alimentação e como, deixa eu só ajeitar minha lente aqui, como a alimentação pode interferir no nosso estado mental e no nosso estado espiritual. Resolvi fazer essa última aula aberta para que os visitantes possam assistir também, aprender um pouquinho e edificar a sua vida. No entanto, não vamos ter tempo para nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de distração de quem não está no treinamento. Então, se por algum motivo percebermos algum tipo de brincadeira de mau gosto ou interrupção, eu vou bloquear aqui, até mesmo sem comentário, eu vou bloquear aqueles que possivelmente possam não estar compatíveis com esse momento que estamos vivendo. Amém, gente? Então eu quero dar boa noite mais uma vez. Nós estamos com 34 espectadores já, mas aqui eu estou vendo aqui na minha lista o Alexandro Rodrigues, Josimar, Guilherme, Marco Aurélio, Renata, Giovana, Maurício, Ana, Amélia, Rosane, Edson, Geina, Gisele, Bruna, dentre outros. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre alimentação. Então, está escrito na palavra do nosso Deus, esse texto eu gostaria de ler, para poder servir como base da nossa linha de raciocínio de um assunto muito profundo aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Quem está me ouvindo, coraçãozinho na tela aí para eu saber. Estão me ouvindo, né? Legal. Está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17, o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa interessante, gente. Jesus falou, o apóstolo Paulo, na verdade, reiterou essa palavra, né? O reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o agir sobrenatural de Deus, dos anjos, do céu, da manifestação da bondade do céu sobre nossas vidas. Isso é o reino de Deus. Tudo aquilo que o rei tem sobre o seu governo. E ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu fiquei pensando, por que ele está dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida? Qual é o problema da comida e da bebida? De alguma maneira, o escritor desse texto ele estava dizendo para nós aqui que, de alguma maneira, a comida e a bebida elas têm o poder de nos afastar das experiências com o reino de Deus. Isso está muito óbvio aqui. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de beber algo bom, mas, de alguma maneira, a comida e a bebida ela tem esse poder de ativar a nossa concupiscência carnal, esse poder de enaltecer os nossos desejos para as coisas que nos prendem à humanidade, à natureza humana, onde a nossa libido aumenta e nós nos perdemos do foco daquilo que realmente é importante. Eu já tenho falado isso nas outras aulas. Existem apenas 3 coisas que geram um prazer ao mesmo tempo no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Apenas 3 coisas. A primeira é a relação sexual. Uma pessoa que está tendo uma relação sexual, ela está tendo um ato físico, então é corpo. Também é um ato emocional, isso é alma. E é um ato espiritual, porque nós sabemos que o sexo é algo espiritual, que representa o casamento de Cristo com a igreja. A união sexual, ela funde os espíritos para que se tornem os dois uma só carne. Então, a relação sexual, ela tem uma pegada tricotômica, ela move as 3 naturezas do homem, física, espiritual e emocional. Além do sexo, a adoração, né? Todo tipo de ritual de adoração, independente da religião, ela mexe com o espírito, porque há ali uma adoração, uma veneração a uma divindade ou ao Deus que nós cremos. Há uma emoção, uma explosão de alegria e de choro, então é espírito, alma. E há uma entrega física, saltos, danças, em algumas religiões até mesmo mutilações e rituais.
Então, a adoração também ela mexe com a tricotomia do ser humano, com o espírito, alma e corpo. E a terceira coisa, que tem esse poder de interferência na natureza tricotômica do homem, é a alimentação. Você já parou para perceber que a alimentação ela mexe com corpo, alma e espírito? O corpo eu não preciso nem falar. Quando você come, você está alimentando o seu corpo. O seu metabolismo ele é alcançado pelo que você está comendo. E a alma também. Quem nunca disse que fica feliz quando come? Sorri quando come? E alguns até comem demais e dizem assim, eu comi tanto que eu fiquei até triste. Então, a comida, ela mexe com a alma. Ok? Opa, só um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar aqui minha telinha. Fiz uma bobagem, desculpe. A comida mexe com o corpo, mexe com a alma e com o espírito. Pastor Ricardo, como é que é esse negócio de a comida mexer com o espírito? Comida é um assunto espiritual. Eu vou mostrar isso para vocês. Qual foi o primeiro pecado da humanidade? O pecado que fez o homem ser expulso do jardim do Éden. O pecado que trouxe todos os outros pecados. Não foi assassinato, não foi adultério, não foi sexo, não foi crime. O pecado que gerou todos os outros pecados foi uma comida. Comida é um assunto tão espiritual que quando as pessoas fazem rituais na feitiçaria, na magia negra, na bruxaria, geralmente envolve comida. Você passa numa encruzilhada, você vê na encruzilhada uma macumbaria, tem ali um frango, tem uma farofa, tem uma oferenda de frutas. Por algum motivo, a comida ela serve também como portal de abertura para o mundo espiritual. E Jesus mesmo disse, quando vocês fizerem memória de mim, comam pão e bebam do vinho, lembrando do meu corpo, lembrando do meu sangue. Para quem é católico, também tem a hóstia, que representa lá no catolicismo o corpo e o sangue. As religiões afro-brasileiras trabalham com comida. Então eu não preciso mostrar para vocês que o espiritual ele move muito, ele se mexe muito com essa questão de comida também. Então comida também é algo que gera em uma pessoa uma experiência tricotômica, espírito, alma e corpo. Quem está entendendo, dá toquezinho na tela aí. Se tiver dúvida, uma dúvida inteligente, pode fazer a pergunta por escrito e a gente responde aqui. Quando você lê lá a história do Daniel, o profeta Daniel, ele ficou 21 dias abrindo mão de comer os manjares do rei. Sabe-se lá o que significa aquilo, o que significava, o que tinha naqueles manjares. E Daniel abriu mão daqueles manjares do rei, ficou 21 dias comendo apenas legumes, verduras, e a Bíblia diz que Daniel se tornou forte, ele ficou muito mais forte. Agora, veja bem, que força é essa que Daniel alcançou? Não foi apenas musculoso, porque a pessoa não fica musculosa porque comeu verdura e legume. Daniel não ficou 21 dias musculoso, marombado. A força que Daniel adquiriu, 21 dias fazendo o famoso jejum de Daniel, foi uma força espiritual que o deu capacitação para governar durante aquele tempo, para aquele povo. A comida que ele comeu definiu onde ele estaria. A comida que ele comeu decidiu o nível social que ele alcançaria, o nível político que ele alcançaria, o nível espiritual que ele alcançaria. Então, gente, comida é um assunto espiritual. Isso está claro para vocês? Sim ou não? Posso continuar daqui? Escrevam aí. Gosto muito quando vocês escrevem para mim. Legal. Então, meus queridos, você quando começa a ler a Bíblia lá no livro de Levíticos, você vai ver que tem muita lei antiga de Deus. Lá no livro da Torá, muita lei antiga falando sobre comida, falando o que pode comer, o que não pode comer. O Antigo Testamento, o livro da Antiga Aliança, é um livro muito legalista sobre comida. Mas o problema é que os judeus, a cultura judaica, eles olharam para aquilo ali simplesmente como uma regrinha de Deus, como se Deus tivesse dito o seguinte, eu tenho vontade que vocês comam isso, e aquilo ali eu não quero que vocês comam porque eu sou Deus, e é assim que eu penso, e pronto, fim de papo. Não é isso. Na verdade, por trás da lei,
existia um entendimento espiritual, profético, sobrenatural de Deus, sobre os benefícios que algumas comidas trariam e os malefícios que outras trariam. Então, quando Deus dizia lá no Antigo Testamento, isso vocês podem comer, isso aqui vocês não podem comer, Deus, na verdade, não estava querendo criar regras só para poder mostrar que ele era Deus, que ele que mandava. Legal, Gênia, legal. Então Deus não queria criar regras simplesmente para mostrar que ele é o chefão, que ele escolhe. Não, Deus, na verdade, na bondade dele, estava dando um caminho das pedras para dizer, olha, gente, como isso aqui que vocês vão se dar bem. As coisas boas vão acontecer. É claro que se você segue a lei simplesmente por um legalismo, você se torna um religioso, um legalista. Agora, se você entende que por trás de cada lei existe uma dimensão profética, vale a pena seguir as leis. Eu não vejo nada de errado em você, por exemplo, dizer assim, eu vou guardar o sábado. Não vejo nada de errado nisso. Desde que você não faça isso por legalismo. Agora, se você faz porque você entende, não, tem algo espiritual. Se Deus mandou guardar o sábado, deve ter algo espiritual nisso. Faça isso e as coisas vão acontecer. E na questão de comida, é claro, você vai ver na Bíblia que Deus permitiu, nós vamos falar disso inclusive, Deus permitiu que você coma muitas coisas que antes não era permitido. Ele permitiu pela sua bondade, pela graça. Mas aqui para nós, se você puder se manter no padrão antigo, daquela lei antiga, acredite, outras coisas que hoje não acontecem no meio de nós vão voltar a acontecer. Por que será que os homens antigos viviam 800 anos, 500 anos, 400 anos, e hoje cada vez o povo morre mais cedo? Por que a nossa pele está cada vez pior? Por que a nossa saúde está cada vez pior? Por que nossa emoção está cada vez pior? Por que nossa comunhão com o mundo espiritual está cada vez pior? E aí a igreja, que deveria, nós que somos cristãos, não guarda o sábado. Nós que somos cristãos, nós deveríamos ser os maiores mestres da alimentação profética. Gente, qualquer pergunta que for me tirar do que eu estou falando aqui, anote para a gente para falar no final, tá? Porque senão eu leio a pergunta e meu cérebro vai para... Foram perguntas boas que vocês botaram aí. Mas eu fico tentado a responder e eu saio da linha de raciocínio. Então, se for pergunta dentro do que eu estou falando agora, possam falar. Podem falar. Agora, se for pergunta que me tira do foco aqui, me ajudem, tá? A igreja, ela deveria ser a maior responsável no entendimento da alimentação profética. Por quê? Porque é plano de Deus, é vontade de Deus que nós sejamos, como Daniel, mais fortes, mais limpos emocionalmente, espiritualmente. Mas o maior representante da glutonaria das culturas mundiais é a igreja cristã. Você sabia disso? A cultura de alimentação da igreja cristã, principalmente a igreja evangélica, é uma vergonha. Gente, quem é que mais fala de beber Coca-Cola? Quem é que mais fala de que reunião de crente tem que ter comida e tem que ter bebida? Quando você chega no restaurante, você olha para o grupo que está mais comendo mais, que os pratos têm mistura de peixe com carne, com frango, com linguiça, tudo no mesmo prato, aquela montanha, aquele prato de peão. Pode ter certeza, meu irmão, por trás daquele prato tem um crente. É verdade ou não é? Acaba um culto, nós que estudamos um pouquinho sobre saúde, sobre alimentação, nós sabemos que após as 20 horas é proibido você comer massa. Após as 20 horas é proibido você comer, exagerar no carboidrato. Nós sabemos disso, não é, Alex? Então, qual é a cultura que mais oferece salpicão, coxinha, quibe, risole, macarronada depois das 22 horas? Qual é a cultura que mais oferece massa misturada com refrigerante? Nós somos assim. O cristão, ele toda vez que se junta tem que ter comida. O pessoal fala assim, cara, eu tenho que ir na tua casa, o que nós vamos comer lá? Então, o curso, para quem está visitando hoje a nossa aula, esse curso aqui é de Mindset Espiritual, onde eu falo sobre a transformação da mente para sucesso em todas as áreas espirituais. E hoje é um bônus que eu estou falando de Mindset na comida. Então, para pensar comigo. Nós que deveríamos ser os especialistas em renovação da mente, nós somos aqueles
que pregam a glutonaria. Outro dia eu estava vendo no Facebook uma brincadeira que o pessoal estava postando lá, compartilhando a carreira do obreiro cristão. Aí bota assim, novo convertido, magrinho, diácono, barrigudo, obreiro, presbítero, mais barrigudo ainda, pastor, uma barriga lá na frente. Eu falei, meu Deus do céu, olha que tipo de ideia nós estamos passando para as pessoas. Olha que tipo de ideia nós estamos passando para os nossos colegas ministeriais. Olha que tipo de ideia nós estamos passando para as nossas ovelhas. Olha que tipo de ideia nós estamos passando para nós mesmos. Então, a verdade, gente, é a seguinte. Nós, evangélicos, idolatramos a comida. Nós idolatramos. Nós transformamos a comida em ídolo. Né? Agora, tudo isso é para preparar para o finalzinho aí, que é o mindset. Você já percebeu que todos os animais, entre todos os animais, nenhum deles venera a comida? Nenhum animal fica pensando assim, ai, que vontade de comer uma picanha, meu Deus do céu, uma picanha no alho, um contrafilé, um filé mignon com molho madeira, com um pedacinho de alcaparra em cima. Os animais, eles não veem a comida como nós vemos. Por que será que nós somos diferentes? Por que será que de toda a natureza, todos os animais, eles olham a comida por uma questão de necessidade? O animal olha para a comida por uma questão de alimentação. Então eu tenho um cachorrinho que está aí procurando comida em algum lugar aqui em casa. Ele, claro, ela vai ter uma coisinha que ela gosta mais de comer, outra não. Mas o cachorro, o gato, o boi, todos os animais, eles comem porque o corpo deles é uma máquina, assim como o nosso corpo é uma máquina, e essa máquina precisa de combustível. Se você tem um carro, o seu carro vai precisar de combustível, vai precisar de troca de óleo, vai precisar de água no radiador. Se você não colocar água no radiador, o motor vai bater, vai esquentar. Se você não trocar o óleo, vai dar problema. Se você botar gasolina no lugar de álcool, ou álcool no lugar de gasolina, vai dar problema. Se o seu carro tem gás natural veicular e você bota ali gás de cozinha, vai dar problema. Você precisa saber qual é o combustível adequado para o seu carro e você vai dar para o carro combustível. Em momento algum o carro vai dizer assim, ai que delícia de gasolina, meu Deus do céu, eu nunca comi a gasolina tão gostosa dessa. Por quê? Porque nada mais é a gasolina do que um combustível para esse veículo. Ok, gente? Então, de toda a criação, o único ser que olha para um combustível com uma mentalidade de prazeres é o ser humano. Por quê? O que é a comida, gente? Comida nada mais é do que vitamina, proteína, carboidrato e mais. Eu não sou nutricionista, mas vamos por essa linha aí. A comida é proteína, carboidrato, vitamina, ômega 3. São combustíveis para o corpo humano. Existem momentos que o seu corpo está precisando de mais vitamina. Então você vai comer vitamina. Existem momentos que o seu corpo vai precisar de mais carboidrato, que é o que gera energia para o corpo. Então, você vai comer algo que gera energia. Preste atenção, acompanhe comigo. Os homens antigos, eu não acredito na teoria da evolução. Eu não acredito que o homem veio do macaco. Claro que não. Mas eu acredito que os primeiros homens eram muito mais primitivos do que nós. Ok, gente? Eu não penso que Adão era um cara que mexia com Facebook, que usava bermudão e que era super descolado. Eu penso que Adão, mesmo sendo um homem à imagem e semelhança de Deus, era um ser bem mais primitivo do que nós. Ok? Ok para vocês aí? Então, houve, de alguma maneira, mesmo dentro do criacionismo, uma evolução da espécie. Legal, Wagner. Legal. Giza de Jesus. Legal. Então, Adão e todos os seres mais antigos, eles não comiam por prazer. Os primeiros homens da humanidade, eles não preparavam banquetes com temperinho. Vou jogar uma pimentinha do reino aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho de tucupi e isso aqui, para que a comida fique mais saborosa. Não, eles simplesmente comiam porque era necessidade. Só que
Com o passar dos anos, aqui que nós estamos começando a entender a batalha espiritual. Com o passar dos anos, o pensamento consumista começou a trabalhar a ideia entre os homens que pensam ou pensam que pensam. O consumismo começou a trabalhar a ideia entre os homens de que a comida não precisava mais ser apenas um combustível. Então, o consumismo, por trás disso, é claro, uma influência maligna, começou a trabalhar a ideia de que a comida não era apenas combustível, a comida era algo a ser venerado. E cada dia que passa, a comida é mais venerada. Eu falo isso, gente, porque eu gosto de cozinhar. E, graças a Deus, eu sei cozinhar um pouquinho. E gosto de comer. E eu, às vezes, fico aqui 2 horas olhando para a minha televisão, assistindo Bud Valastro, assistindo Hell's Kitchen, assistindo MasterChef, porque eu acho extraordinária a maneira que a pessoa cozinha, que prepara uma costela de cordeiro, e que pega o maçarico para esquentar não sei das quantas, e que o tempero certo combina com não sei o que lá. Mas eu fico observando esses programas de TV, e o que tem por trás disso é algo que não combina com a realidade da criação do ser humano. Eles preparam pratos, certos pratos, estou falando do prato mesmo, o formato do prato. O prato quadrado, ele combina com a comida tal, porque estimula o apetite nisso. O prato oval combina com outro tipo de comida, porque ele dá mais prazer nisso. E existe a cor e o formato da comida. Então veja bem, aquilo que era para ser apenas o combustível do ser humano se tornou um objeto de prazer, um objeto de diversão, um objeto de desejo. Comer se tornou uma atividade. É até legal. Não vou dizer para vocês, gente, sai daqui agora, nunca mais come nada, fica com raiva da comida. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio disso tudo que eu estou falando. Mas a verdade é essa. A comida não foi criada para ser venerada. E o paladar? Você sabia que o paladar não foi criado para prazer? O paladar não foi criado para você falar, que delícia. O paladar não foi criado para isso. O paladar foi criado para você discernir o que é bom e o que é ruim. O que está limpo, o que está sujo. O que está saudável, o que está fresco, o que está estragado. O paladar foi criado por Deus como um termômetro de sabores para você discernir o que é bom e o que é ruim. E ele foi transformado por nossa cultura consumista em uma ferramenta de prazeres. A nossa língua ela nos serve para saciar a nossa concupiscência, os nossos desejos emocionais. Por trás de todo apetite existe um desejo emocional. Por trás de todo apetite existe uma necessidade emocional a ser saciada. Eu viajo quase todo final de semana, eu estou dentro do aeroporto. Eu já percebi que dentro de aeroporto tem que ter café. E café em aeroporto é ruim e caro. O cafezinho, meu irmão, de sabor horroroso, custa R$7, R$8, 15, dependendo da cafeteria, você paga R$30, R$40 por uma xícara de café. Por quê? Porque a pessoa está dentro do aeroporto, está ansiosa. Olha só o mindset emocional aqui, gente. Olha a mente trabalhando junto com o corpo. A pessoa está ansiosa e o organismo dela pede café e ela é capaz de pagar R$40 por um café. Outra coisa que tem dentro do aeroporto, chocolate. Porque a pessoa faz qualquer coisa para poder matar a ansiedade dela. É café, chocolate e salgados caríssimos e horrorosos. Não podemos idolatrar a comida. Alguns cuidados com a alimentação, algumas informações então sobre a alimentação. Primeiro, Deus criou o homem vegetariano. O homem foi criado vegetariano. Com o pecado da humanidade, Deus abriu o precedente para que ele comesse carne. Você vai ver lá na história de Noé, que depois que acontece todo o fator Noé, a arca de Noé, Deus ele dá autorização e diz, olha, vocês podem comer tudo que se move, vocês podem transformar em comida. Antes de Noé, a ideia é que todos nós fôssemos vegetarianos. Antes de Noé, Deus queria que vocês fossem muito mais saudáveis do que são. Depois de Noé, Deus falou, tá bom, olha, comam o que tiver por aí, tudo que se move pode se comer. Né? Se você for ler lá em Romanos capítulo
14, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo está dizendo assim: a pessoa que é nova na fé, ela come só legumes, mas quem é cabeça aberta, ele diz, né, acolhei ao débil na fé, porém, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come só legumes. O que ele está dizendo é o seguinte: a pessoa deficiente na fé come só legumes. E a pessoa que é mais amadurecida na fé come carne também. Mas o contexto aqui é um contexto muito interessante para quem gosta de estudar essas coisas. Naquela época da igreja apostólica, os cultos pagãos de sacrifícios a outros deuses, como é que funcionavam? Os sacerdotes gregos e pagãos, eles matavam animais de sacrifício em cima de uma churrasqueira gigante, uma grelha alta, e as pessoas ficavam debaixo daquela churrasqueira. Na hora que o animal era morto, sacrificado, o sangue caía sobre essas pessoas. Então, havia um banho de sangue e aquele animal era queimado na grelha da churrasqueira e depois essa pessoa comia aquela carne. Isso era muito comum na cultura antiga, era normal. Então, o que aconteceu? Os cristãos, conforme foram se convertendo, eles eram novos na fé, eles falavam assim: eu não vou comer carne, Deus me livre, eu não vou comer carne, não, essas carnes são tudo sacrificadas. Isso não presta. Aí o apóstolo Paulo escreveu para nós aqui em Romano 14 o seguinte: gente, vocês não precisam ter medo de demônio em carne, não. Vocês não precisam ter rituais, medo de rituais, não. Comam carne. Se vocês são novos na fé, vocês têm medo. Ele está dizendo isso. Mas se você tem fé, se você acredita em Deus, que Deus não vai deixar que o mal entre você, coma a carne. O contexto era esse. Não que Paulo estava dizendo assim: carne é uma coisa boa. A carne, gente, ela não faz tão bem para o nosso organismo como uma verdura, um legume. Não tem nada de errado em você comer carne. Não tem nada de errado. Você vai ver na Bíblia respaldo de Deus mandando comer carne. Só que nós precisamos entender que existem dois tipos de alimento. O primeiro alimento eu chamo de alimento vontade. E o outro alimento eu chamo de alimento obediência. Alimento vontade é tudo aquilo que a sua língua passa no lábio quando você pensa. Você fala assim: que vontade de comer um brigadeiro. Que vontade de comer uma pizza. Que vontade de comer um bacon, um torresmo. Né? Que vontade de beber um refrigerante. Então, os alimentos vontade. E o alimento obediência são aqueles que Deus falou assim: coma esse alimento que vai te fazer bem. São legumes, são verduras. O alimento vontade geralmente são alimentos manipulados pela culinária, manipulados pelos homens. Né? São obras de artes criadas pelos cozinheiros. Alimentos vontade. Os alimentos obediência são aqueles que geralmente você pode arrancar de uma árvore, você pode tirar da plantação e ele já vem pronto. Deus já preparou ele daquele jeito para você. Qual é a fórmula do sucesso na alimentação? Imagine que você pega um prato de alimento vontade e alimento obediência juntos. 80% dessa comida, 85% dessa comida deve ser alimento obediência e 15% alimento vontade. Boa pergunta, já vou responder. Então, 85% você deve botar no prato salada, legume, verdura, coisas saudáveis. E os outros 15%? Bota um pedaço de massa, bota um pedaço de carne, bota um carboidrato, não tem problema nenhum, porque é minoria. Você já está dando um recado para o mundo espiritual, para o seu corpo, para você mesmo. Olha, eu sou muito mais obediência do que vontade. Não tenho como anular a minha vontade, porque Deus criou a vontade. Mas eu sou muito mais obediência do que vontade. O problema é o contrário, é que nós vivemos da maneira contrária. Nós somos muito mais vontade do que obediência. A pessoa pega aquele prato cheio de imundícia e bota 2 folhas de alface no cantinho do prato para disfarçar. Você está entendendo como é que faz? Aquela pessoa come 200 fatias de pizza e bebe um refrigerante diet para disfarçar. Então, ela é muito mais vontade do que obediência. Isso tudo, para nós aqui, é um recado para o mundo espiritual. Porque está escrito, deixa eu ver se eu acho o texto aqui que eu deixei separado, em Levíticos, capítulo 17,
versículo 11, o seguinte. Preste atenção, agora é mindset. Levítico 17, versículo 11. A alma da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. Alma no sangue. Lembra que eu falei para vocês desde a primeira aula do mindset que alma são emoções? O sentimento, nossos sentimentos é a nossa alma. E agora está escrito em Levítico que a nossa alma está no sangue. Como é que funciona esse negócio? Eu vou te dizer como é que funciona. O seu sangue tem o poder de determinar o seu estado emocional. Já parou para pensar, gente? Que tem comida que quando você come você fica mais nervoso? Tem comida que você quando come você fica mais agitado? Tem comida que quando você come você fica mais triste? Tem comida que você quando come fica mais feliz? Tem comida que quando você come você está com vontade de correr? Tem comida que quando você come você fica com vontade de parar? Tem comida que quando você come você fica com vontade de conquistar? Tem comida que quando você come você desiste de viver por causa daquela comida? Então as comidas, elas têm os alimentos, eles têm o poder de interferir no seu sangue e o seu sangue tem o poder de interferir no seu estado mental, na sua emoção. Espera aí, se a comida tem o poder de mexer na minha emoção, e se eu fosse um demônio, imagina, se eu fosse um demônio, o que eu ia fazer então? Eu ia motivar você a comer comidas que te levem a emoções ruins. Entenderam agora, gente, o mindset espiritual aqui? Então, a ideia do diabo é a seguinte: coma aquilo que faça você paralisar. Coma aquilo que faça o seu corpo físico se destruir. Coma aquilo que faça você não querer prosseguir. Coma aquilo que faça você desanimar. Tem gente que a comida leva ela para uma pressão arterial mais baixa, e a pressão arterial mais baixa, ela tem as suas características comportamentais. A pressão arterial mais alta tem as suas características comportamentais. Tem comida que altera o batimento cardíaco, e a alteração do batimento cardíaco tem as suas características comportamentais. Então, comida, olha, aquilo que você come, mexe aqui e mexe aqui. É óbvio que um espírito maligno seria inteligente e é inteligente o suficiente para manipular pessoas através da comida. Olha, gente, você tem gente aí que talvez não esteja acompanhando o curso, pode pensar assim, esse cara está viajando. Você já parou para perceber que 99% dos restaurantes tem uma prateleirinha no alto que sempre tem uma imagem de um demônio? Ou é um Buda, ou é um santo do sincretismo católico com afrodescendente, ou é um preto velho, ou é uma Iemanjá, ou é um Cristo morto que não é o nosso mesmo Cristo, nós acreditamos num Cristo que não está mais na cruz, o Cristo vivo e ressurreto. Engraçado, como é que pode quase todos os restaurantes tem que ter a prateleirinha lá em cima com o bicho agarrado lá? A impressão que dá é que existe uma associação dos restaurantes que, quando você entra na associação, você recebe um documentinho dizendo assim, olha só, você agora está na associação, você tem que botar uma prateleria com o demônio lá em cima. É uma coisa inconsciente. A pessoa se torna dona de restaurante e algo diz para ela, coloca uma prateleirinha para que... Porque o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Ele diz o seguinte: por trás de toda imagem sacrificada a ídolos tem um demônio. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para vocês, gente. Não sei se eu vou conseguir achá-lo aqui agora, porque eu não lembro exatamente a referência, mas eu já estou acabando, pessoal. Eu sei que todo mundo quer dormir, eu também. Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, deixa eu ver se é isso. Aqui, perfeito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, ele diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Então o que ele está dizendo é o seguinte: o que se sacrifica a ídolo é sacrificado ao demônio. Por trás de toda imagem sacrificada a ídolo tem um demônio. Então, por trás daquelas estatuazinhas, não é só uma estatuazinha de enfeite ali, não. Existe uma força maligna por trás daquilo. E nós sabemos que o diabo nunca está em algum lugar só por estar.
Ah, o que o diabo está fazendo? Não, ele está ali, está de bobeira ali. Não, o diabo está ali por um motivo, matar, roubar e destruir. Ele tem um planejamento dentro dos restaurantes. Qual? De atacar as pessoas no momento em que elas estão comendo. Por isso é importante orar na hora da comida. Consagrar a comida, abençoar a comida. E escolher a comida certa. Porque os alimentos eles vão abrir portas espirituais de acordo com o tipo de alimento que você comeu. Como é que você escolhe o alimento? Alguém me perguntou ainda há pouco. Eu falei isso no vídeo inteiro. Alimento vontade, alimento obediência. 85% obediência, 15% vontade. E é claro, procure alguém que entenda de nutrição pela ótica profética para te dar uma consultoria, para te dar uma ajuda. Nós temos que nos esforçar. Você não precisa ser barrigudo só porque você é crente. Você não precisa ser glutão só porque você é crente. Você não precisa ser aquele que faz vergonha na hora da comida só porque você é crente. Essa cultura nós precisamos mudar. Se eu estivesse à frente de uma igreja, hoje eu ainda não estou, nós estamos recomeçando um trabalho, mas se eu estivesse à frente de uma igreja, eu ia tentar trabalhar com a minha equipe o seguinte: não promovam a ideia de refrigerante na nossa igreja. Não promovam a ideia de cantina no final do culto. Né? Cantina é às 19 horas, é o horário de comer massa, de comer carboidrato no máximo. Depois do culto vai ter um suquinho, um caldinho, uma coisa mais leve. Nós temos que ensinar o nosso povo aquilo que faz bem, porque nós somos manipulados também por isso. Ok? Alguém me fez uma pergunta ainda há pouco sobre frango ao molho pardo. Gente, sangue, biblicamente, é muito claro isso na Bíblia, não pode comer comida que contém sangue. Não pode de jeito nenhum. O único sangue que nós podemos nos alimentar dele é o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que ele vem espiritualmente para o nosso DNA. Né? E profeticamente representado quando nós bebemos aquele suco de uva na Santa Ceia. Então, galinha ao molho pardo e qualquer outro tipo de receita que envolva sangue, biblicamente não é correto. Aí tem a grande pergunta aí que a pessoa fala assim: pastor Ricardo, mas aquela picanha mal passada que quando a gente corta na tábua assim, ó, escorre aquele sangue na tábua, aquele sanguinho pode comer? Preste atenção, gente, que talvez vocês nunca tenham ouvido o que eu vou falar aqui. Aquele líquido que sai quando você corta uma carne, tanto crua quanto uma carne mal passada, aquele líquido não é sangue. Aquele líquido é a umidade, é a água que está na carne. Quando você corta, ela se espalha na tábua e ela é vermelha, é claro, porque é a água que estava junto da carne. Então, ela tem aquela aparência de sangue, mas não é sangue. O sangue de um animal, de um boi, de um animal desse que você pega de abatedouro, ele é totalmente escorrido no frigorífico. Você nem ia suportar, o sabor do sangue é muito diferente daquele sabor. Aquele caldinho que tem na carne, do churrasco ali, aquilo ali é o líquido da carne, da natureza da carne. Então não tem problema nenhum você comer aquele líquido, mas se te incomoda comer, não coma. Ok? Então nós paramos por aqui, resumindo tudo o que eu falei para você nas seguintes palavras. Cuidado com o que você come, porque o que você come tem o poder de manipular o seu corpo, isso é óbvio, manipular as suas emoções, deixei bem claro, e manipular o seu espírito, também deixei bem claro nessa aula. Alguém tem dúvida e gostaria de compartilhar por escrito? Posso deixar alguns minutos aqui na expectativa de que vocês compartilhem? Quem aqui está assistindo o nosso Periscope pela primeira vez, gostaria de se apresentar? Não tem dúvida, gente? Ou eu fui muito confuso, ou eu falei bem demais. O que vocês acham que foi? Quando não tem dúvida é porque o professor foi muito confuso, ninguém entendeu nada, e não porque eu falei bem demais. O que vocês preferem aí? Comer crustáceos? Luiz, essa pergunta aí eu vou ficar devendo lá pro WhatsApp. Acho que não deveríamos saber. Não consegui ler outra pergunta. Foi tremendo, ótimo.
Lá no grupo do WhatsApp eu respondo essa questão dos crustáceos, que é uma questão bem mais profunda, e eu quero responder direitinho, por escrito para vocês. Pessoal, bom, finalizamos então o nosso curso de Batalha Espiritual na Mente, o Mindset Espiritual. Alex, muito obrigado pela sua honrosa presença. Alex é um amigo, é coach também, e é meu patrocinador em um dos meus negócios, que é na área de marketing multinível e multicanal. Se vocês quiserem saber sobre isso, me chamem no WhatsApp, eu falo sobre negócios com vocês também. Ok? Eu quero reforçar aqui para vocês que anteontem, eu inaugurei mais um curso de inteligência emocional. O nosso curso de inteligência emocional não é ao vivo no Periscope. É uma plataforma em vídeos que você adquire a senha e aí os vídeos estão todos disponíveis para você assistir. Já tem 2 vídeos no ar e todo dia entra um vídeo novo até completarem 20 vídeos. Quando você terminar os 20 vídeos, você vai estar expert em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Capacidade de você lidar com suas emoções e, através da sua mudança de mentalidade e do seu ajuste nas emoções, você se torna uma pessoa mais feliz, mais bem relacionada, com mais amigos, com mais oportunidades financeiras, emocionais, espirituais, ministeriais, sociais, profissionais. É um curso maravilhoso e já está disponível, tá bom? E eu falei no grupo ainda há pouco, para quem assistiu o meu curso do Mindset Espiritual, quem fez o curso de inteligência emocional de R$ 297, que é uma taxa única, está saindo por R$ 157 até amanhã. Pastor, mas eu só posso pagar sábado, domingo, segunda que vem. Aí sai para R$ 197. De qualquer maneira, é um ótimo desconto, que o preço oficial é R$ 297. Esse curso não é apenas vídeos, não são apenas os 20 vídeos. Você vai ter a minha consultoria pelo WhatsApp e você vai ter exercícios que você vai imprimir. Praticamente todos os vídeos vão ter exercícios que você vai imprimir, você vai desenvolver. Você vai aprender a lidar com o não, lidar com o confronto, lidar com as diferenças, aprender a conhecer os seus pontos de melhoria, as suas fraquezas emocionais. Você vai entender as múltiplas inteligências, qual é a sua inteligência predominante. Você vai saber lidar com situações como orgulho, como inveja, como egoísmo. A sua vida será totalmente transformada. Então, se quiserem saber mais, lá na descrição do meu contato tem o meu WhatsApp, está escrito lá. E quem tem caneta na mão, anote aí, é 21 996 245 227. Vou tentar colocar o replay desse vídeo de hoje no YouTube, lá na nossa plataforma para vocês que estão assistindo em rede privada. E fico à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp de inteligência emocional, de inteligência emocional e de mindset, para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pelo... Marcão, desconto R$ 157 até amanhã e a partir de amanhã R$ 197 para todos os meus alunos. Quem não é aluno, R$ 297. Obrigado a todos. Dúvidas, me chamem lá no WhatsApp. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.